Aula 17, então, transmissão das obrigações ainda, porém, cessão de débito. Nós estudamos a cessão de crédito, agora vamos para a chamada cessão de débito ou assunção de dívidas. E antes da gente começar a analisar os slides aqui, já dá para tirar alguma ideia, né? Se a cessão de crédito refere-se à transferência, cessão, transmissão dos direitos de credor, a cessão de débito refere-se então à transferência dos deveres, olha aí, eu ia falar direitos de devedor, não, da obrigação propriamente dita, do polo passivo da relação obrigacional, né? Muito bem, olha lá, o conceito está no 299 do Código Civil, deixa eu abrir aqui a minha canetinha. É facultado, ó, vou marcar alguns termos importantes aqui, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, quem é aquele? O terceiro, quem? Ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Olha aí. Ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se ele era insolvente no momento da assunção e o credor o ignorava. Então, pera lá. Algumas conclusões aqui. Depois nós vamos analisando todas elas, né? Cessão de débito, então, transferência dos encargos obrigacionais com o consentimento expresso ou tácito do credor. Então, aqui já temos uma diferença a mais. A diferença essencial, claro, que é a transmissão dos encargos obrigacionais, como a gente chama ali embaixo, né, ou do dever propriamente dito, ao invés de cessão do direito de crédito, né? Então, essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é o consentimento expresso da outra parte. Veja que a lei não fala nem em notificação. Ela fala diretamente aqui em consentimento. Então, só pode haver, olha aí, só pode haver cessão de débito ou assunção de dívida se o credor estiver ciente e, mais do que isso, concordar, né, dar sua anuência à realização desse negócio. Olha como é outra característica. E eu preciso estudar legal isso para não confundir, né? Não confundir que lá não precisa de consentimento e aqui precisa. Tem gente que inverte as bolas, aí coloca lá o consentimento do devedor na seção de crédito, né? E aqui diz, na seção de débito, que o credor não precisa consentir. Então, tome cuidado com esses detalhes, tá? Então, esse primeiro elemento que a gente vai guardar, além da diferença que é a transferência dos encargos obrigacionais, também, né, a exigência aqui do consentimento expresso ou tácito do credor. Ou seja, ele tem que consentir. Eu tenho que ter uma manifestação expressa dele, ou então atos inequívocos que levem a crer que ele não se opõe, né, à cessão de débito, tá? Um conceito mais completo, claro, doutrinário, negócio jurídico bilateral, ó, lembra da questão que a gente fez lá, da cessão de crédito? Ato unilateral? Não, não, negócio bilateral. Gratuito ou oneroso? Gratuito ou oneroso, você pode imaginar alguém, olha aí, alguém que assume o lugar do devedor na relação obrigacional? Alguém que assume o lugar do devedor de forma onerosa, é mais ou menos assim, eu compro a dívida, né? Compro a dívida. Tem empresas, até instituições financeiras, que fazem esse tipo de negócio. Então, ele vai lá, você deve lá para alguém, ou até para outro banco, 50 mil reais, né? Ele consegue assumir o seu lugar, de repente lá, não tem nem contraprestação em alguns casos, outros têm, né? Por quê? Porque essas empresas, enfim, são especializadas em negociar com o banco, com a instituição financeira.
Então, aquela dívida que era de 50 mil, e eu já vi muito acontecer isso, né? A dívida que era de 50 mil, já vi cair para 5 mil reais, por exemplo. Né? Então, ele fala assim, ó, ao invés de pagar 50 mil, você me paga lá 20 mil. Certo? E aí deixa comigo aqui que eu resolvo. Tem gente que tem esse tipo de negócio. E aí, a negociação com o banco, claro que é de conhecimento geral os juros exorbitantes cobrados pelos bancos, né? Em alguns casos até considerado lícito, né? Você dificilmente derruba em juízo, né? Uma cobrança de juros, mesmo que abusiva, mas desde que prevista em contrato. Então, numa negociação, o banco vendo que não vai haver pagamento, o banco diminui, ele quer receber pelo menos o valor nominal, né? Muitas vezes é simples de resolver isso numa negociação, né? Quem tem uma certa paciência de telefone, prazos, consegue fazer uma negociação legal com um banco, né? O que acontece muitas vezes é que o cliente ou o consumidor, dá para chamar nesse caso até, não tem tanta informação e não tem paciência para fazer isso, né? Então, tem empresas que tomam a sua frente fazendo dessa forma. É um exemplo que a gente pode imaginar aí de cessão de débito, né? Que pode até ser onerosa, né? Enfim. E tem também, eu acho que na aula passada eu até nem mencionei isso, mas tem do outro lado empresas que compram o crédito. Então, a sua dívida, por exemplo, é com o banco. Mas, de repente, você começa a receber notificações aí de um escritório, não sei o que lá, cobranças SA, né? Então, na verdade, esse escritório não é que ele trabalha para o banco. Pode até haver uma prestação de serviço para a instituição financeira. Mas o que acontece também é de essas entidades, essas empresas, vamos chamar assim, né? Comprarem do banco o crédito. Então, compra lá por um valor. O banco vende, né? Recebe lá um X. E aí, essa empresa fica responsável em fazer a cobrança do devedor, né? Pode acontecer, e aí é uma cessão de crédito, né? Lá, nesse segundo exemplo agora, é uma cessão de crédito, tá? Só para não confundir. Eu lembro que eu não falei disso na aula passada. Muito bem, negócio jurídico bilateral gratuito ou oneroso, pelo qual o devedor, com anuência expressa do credor, aqui eu já falei expressa, hein, ó, transfere a um terceiro que o substitui os encargos obrigacionais, de modo que este assume sua posição de devedor na relação obrigacional, responsabilizando-se pela dívida que subsiste com os seus acessórios. Outro elemento aqui, ó, a dívida permanece com os seus acessórios. Ou seja, se tiver fiança, pelo conceito aqui, permanece. Cessão de débito, Maria Alice, é a mesma coisa que a assunção de dívida. Tá? Dependendo do autor que você estudar, ele vai falar assunção de dívida só, inclusive. Tá? O objeto transmitido é a posição, de nada, é a posição passiva do vínculo. Ó, sujeito passivo, polo passivo, enfim. Né? Débito. Olha lá os exemplos. Eu trouxe até ali, ali embaixo eu citei a alienação de dívida para a empresa de cobrança, né? Pode acontecer. O primeiro exemplo que eu dou ali, ó, venda do fundo de comércio, em que o adquirente declara assumir o passivo. Então, é muito comum também nas negociações empresariais, quando há transferência do negócio, né? Então, você vai lá comprar, por exemplo, uma loja de roupas. Então, o proprietário quer negociar, quer vender, mas ele não quer fechar a loja e vender a mercadoria, ele quer passar o ponto, ele quer transferir tudo, estabelecimento empresarial, ponto empresarial, nome, tudo certinho. Muitas vezes até com o próprio CNPJ, né? Só se faz lá uma alteração contratual na junta comercial, muda só os sócios, né? Faz a transferência. Então, nesse caso, é até comum que se negocie. Muitas vezes, o sócio que negocia a empresa dessa forma é porque a empresa não está bem, está devendo, enfim, tem um monte de dívida. Então, algum interessado que, de repente, tem outra visão, né, do negócio, e veja, só fazendo um parênteses, acontece bastante isso, quando a gente vê aí os tais aventureiros, né? É aquele cara que, assim, que olha o outro tendo sucesso, aí ele fala, eu também vou ter.
Então, pera lá, aquela loja de roupa feminina tem sucesso, então eu vou abrir uma também. Só que, veja, eu não entendo nada de roupa feminina. Quem entende é o dono daquela loja. Então, eu vou ser o quê? Um mero aventureiro. Veja, analisando a frio, a chance de um negócio não ter êxito é muito grande, porque eu não entendo do negócio. A não ser que, obviamente, eu vou me desenvolvendo aí de acordo com o exercício da atividade, né? Então, a gente vê muitas vezes transferência de negócio nessa situação. O cara fez dessa forma, foi um aventureiro, abriu a empresa, não foi bem, depois ele passa tudo para interessado. Aí pega uma pessoa, de repente, que seja entendida do negócio, do ramo, né? E aí consegue levantar a atividade. Só que, obviamente, para ele poder passar, ele pode cobrar e transferir. Olha, eu transfiro para você o CNPJ, só que nós temos algumas dívidas aí ligadas a esse CNPJ, certo? Passa o fundo de comércio, porém, o adquirente aí, no caso, tem responsabilidade, porque ele assume o passivo. Eu tenho, então, a transferência de devedor. Os sócios daquela empresa anterior saem para a entrada de outros sócios, que aí passam a ser cessionários agora, mas do débito, né? Não mais do crédito, aqui do débito, tá? Então, é uma situação também que ocorre bastante cessão de débito no mundo empresarial. Cessão de financiamento para a aquisição da casa própria. Cessão de financiamento para a aquisição da casa própria. Veja, também é outra questão comum, né? Comum até que as pessoas, em grande maioria, fazem isso de forma até irregular. Vou falar só em irregular, não vou nem falar em ilícito, né? Mas é aquele negócio assim, ó, eu entro no programa habitacional público, por exemplo, né? Adquiro o meu imóvel para pagar em, sei lá, 200 anos, né? X por mês, 100 e pouquinho por mês, R$ 200 por mês, enfim, né? Que é uma situação aí que muita gente acaba entrando no Brasil por conta das dificuldades, né? Em algum momento, de repente, não tem mais condições de pagar aquele imóvel. É pouco por mês? É, mas não tem condições. Ou não quer mais continuar no imóvel, quer negociar o imóvel. Como é que faz isso? Cessão de débito. Transfere a dívida para outra pessoa. Que aí assume, obviamente, o imóvel, né? Passa a ser de sua, não vou nem dizer propriedade, mas promitente, né? Propriedade, porque o negócio não foi concluído, não houve quitação, mas ele assume, então, as parcelas do tal financiamento. Olha aí. E eu falei irregular porque, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o contrato de financiamento habitacional, ele estabelece que é proibida a transferência, né? E tem gente que faz de forma, como é que eu vou dizer, irregular, faz lá um contratinho de gaveta, bate um papel, ou às vezes nem faz nada, como eu vi muitas vezes, né? A pessoa não tem nenhum documento para formalizar isso, a não ser lá o pagamento mensal, né, das parcelas, né? Mas, enfim, é um exemplo que a gente pode ilustrar. Agora, também tem contratos em que as partes comparecem lá perante o sistema habitacional e aí faz-se a cessão, faz a transferência. Olha, eu não consigo pagar, não quero mais, mas eu trouxe aqui uma pessoa interessada, uma pessoa que é solvente, né? Ela tem como pagar, enfim, não vai ficar devendo, tal, faz-se ali também uma cessão de débito, sem problema nenhum, tá? E aí de forma legal, forma lícita. E a alienação de dívida que a gente já mencionou anteriormente, tá? Alguns exemplos, então, onde a gente visualiza a cessão de débito. Veja que, independentemente de qual forma, qual exemplo a gente verifique, eu tenho que analisar os pressupostos, os requisitos, as previsões da lei, certo? Não tem como fugir. Os exemplos aí são variados, mas todos referem-se ao mesmo tipo de negócio jurídico bilateral. Então, é isso que a gente tem que ter em mente aqui, né? A aplicação das regras legais quando eu tenho a configuração desse tipo de negócio jurídico. Tá? Quais seriam esses pressupostos? O primeiro deles, que aí é o mesmo, inclusive, da seção de crédito, né? Relação obrigacional primitiva. Relação obrigacional primitiva significa o quê?
Eu só posso transferir encargos referentes a uma obrigação já existente, né? Se não tem obrigação, não tem que ser transferido, seja crédito, seja débito. Nunca se esqueçam disso. Numa questão prática, né? Se não falar de obrigação anterior, obrigação já existente, não há que se falar em cessão. Cuidado, tá bom? Quando o 299 diz, lá é facultado a terceiro assumir a obrigação. Ó, não está falando contratar, né? Formalizar a relação obrigacional. Está falando assumir obrigação. Assumir obrigação. Com consentimento expresso, ficando exonerado o devedor primitivo. A própria lei já fala. Como assim devedor primitivo? É o devedor homem das cavernas, né? Não. É o devedor que já existia antes. Eu posso até usar a ideia do devedor homem das cavernas, né? É o devedor das cavernas. Não. A ideia é sempre essa. Primitivo, já existia, né? Original, se eu quiser utilizar assim. Para que seja possível a ocorrência da cessão de débitos, é necessário a existência prévia de uma relação obrigacional válida, negócio jurídico que dá origem ao débito objeto da cessão. Se eu não tenho nada, não tem como ser transferido, tá? É óbvio, você não tem segredo. Tá bom? Outro pressuposto aqui, substituição do polo passivo. Lá na seção de crédito eu tenho substituição do polo ativo. Aqui eu tenho substituição do polo passivo. Olha lá, o 299, assumir a obrigação do devedor, para pegar aí os termos, né, a letra da lei, certo? O devedor da obrigação é substituído por terceiro. Muito bem, também é outro requisito óbvio, né? Muito bem, se é cessão de débito, se eu estou falando de débito, estou falando de dívida, óbvio que é o polo passivo, né? Manutenção da obrigação originária, aquela grande diferencinha que a gente já falou na aula passada, da novação. Eu não estou fazendo uma nova obrigação, extinguindo a primária, a originária, a primitiva, né? Lembra, novação é forma de extinção de obrigação. Ela extingue a obrigação primitiva mediante a constituição de uma nova obrigação. Aqui não, aqui permanece a mesma obrigação. Eu só tenho ali a cessão, a transferência, ou do dever, do crédito ou do débito, né? Ou do direito de credor ou do encargo do devedor. Certo? Ali está o 299 de novo, não preciso nem repetir. Mas sempre ele fala ali, assumir a obrigação, não está falando aí, é extinguir. Em nenhum momento ele fala de extinguir. Apesar da alteração no elemento subjetivo, lá no polo passivo, a obrigação em si não é substituída, né? Eu até poderia colocar e não coloquei, ela não é extinta por outra obrigação, tá? Boa. Até aí, igual nós já mencionamos, só invertendo os polos, né? Da seção de crédito. Agora aqui, o pressuposto específico, dá para dizer assim, né? Concordância expressa do credor. Então, mesmo o 299, ele fala lá, consentimento expresso do credor. Consentimento expresso do credor. Então, aqui a gente tira a regra e depois, claro, as consequências. Para que ocorra a cessão de débito, é indispensável a concordância expressa do credor. Maior interessado, isso aqui é a justificativa, o maior interessado no cumprimento da obrigação. Quem é que tem interesse em receber o seu crédito, olha aí, e que o débito seja pago, quitado, se não o próprio credor, né? Então, veja que a concordância expressa é no sentido de que o credor tem que saber se o devedor vai pagar. Porque vamos imaginar que o devedor primitivo, ele conhece. Ué, foi com ele que ele assumiu a relação obrigacional. Então, esse cara é do conhecimento dele, se ele é um cara idôneo, né, que cumpre suas obrigações,
que tem patrimônio para garantir o cumprimento, né? Pelo menos o que se espera, o que se subentende é que esse cara tenha essa ideia prévia, né? Agora, o terceiro, pera lá, vamos ver quem é esse cara, por isso que tem que ter a concordância. Primeiro vamos ver quem é, depois a gente concorda. Olha lá, justificativa, relação obrigacional e intuito persone. Obrigações pecuniárias, cujas taxas de contratação podem variar expressivamente em função do perfil e das garantias apresentadas pelo devedor. Olha só o que eu estava dizendo, né? Eu preciso analisar qual é a situação desse devedor. Qual é, como os bancos utilizam, né, aquele score, né? Aquele score que é justamente pontuar para saber quanto aquele devedor ele é solvente, ou seja, quanto das obrigações que ele assume ele cumpre, né? Essa é a ideia aqui. Então, por isso que o consentimento, a concordância expressa é necessária para que o credor declare que ele realmente confia em que esse terceiro vai cumprir a obrigação. Essa é a ideia, tá? Então, a obrigação pecuniária tem essa característica de intuito persone, aliás, relação obrigacional em geral, né? Por mais que eu tenha os terceiros ali interessados ou não interessados, que podem assumir os polos aí, mas a obrigação é assinada entre as partes. Nós estamos aqui em relações de direito privado, entre particulares, né? A pessoa do devedor é de suma importância para o credor, podendo não lhe convir a substituição de devedor solvente por outra pessoa com menos possibilidade de cumprimento da obrigação. Né? Então, veja, essa questão aqui, veja, nós estamos falando e ressaltando bastante isso na sessão, mas é uma situação que deveria ser analisada, né, com tamanha precaução já na contratação da obrigação, que muitas vezes não se faz, né? Por que há muita inadimplência no Brasil, né? Porque a maioria dos credores não toma esse cuidado muitas vezes. Então, a única coisa que se faz é consultar lá os sistemas de proteção ao crédito, né? SCPC, Serasa, enfim, para ver se o cara tem o nome lá negativado, né? O nome incluído naquele serviço de proteção. Se ele não tem, tudo bem, mas pera lá, isso não garante que ele vai pagar. Eu não sei se ele trabalha, não sei onde ele trabalha, não sei a renda mensal dele, eu não sei se ele tem patrimônio, e outra, não é qualquer patrimônio, é patrimônio penhorável, patrimônio capaz de satisfazer uma obrigação. Ah, o cara só tem o imóvel onde ele mora com a família, e os bens que guarnecem a residência. Então, ele não tem patrimônio penhorável. Né? Essa é outra ideia, a gente já vai aprender isso mais, a gente não, né? Eu já aprendi, vocês vão aprender mais lá no processo civil, mas é isso, é ver o que esse cara tem para me dar se não cumprir a obrigação. Será que eu tenho onde buscar a satisfação desse nosso crédito? Né? Então, é uma situação que deveria ser analisada já na obrigação primitiva, desculpe, na relação obrigacional, com relação ao devedor primitivo. Né? Então, o destaque se dá aqui na sessão porque eu estou mudando aquela pessoa inicial. É que subentende-se que a relação primitiva entre credor e devedor, aliás, a relação entre credor e devedor primitivos, né? Estou confundindo as bolas já, entende-se que as partes ali já se conhecem, né? Por isso que a lei dá esse cuidado agora. Mas é o que eu falei, é um cuidado que deve se ter desde o início. Na cessão de crédito, não é necessária a concordância da parte contrária, do devedor, e na cessão de débito ao contrário, é necessária a concordância da parte contrária. Então, ainda depois de falar tudo isso, a gente vê a lei, eu coloco lá expressamente, que é para você tomar cuidado para não esquecer, né? E não se equivocar na hora de responder uma questão desse porte, tá bom? Muito bem? Exceção à regra da anuência. Então, regra, voltamos lá, ó. Regra para que ocorra a cessão de débito é indispensável a concordância expressa do credor. Regrinha. Pronto. Depois, quando que não precisa da anuência? Aí nós vamos lá para o 303 do Código Civil. O adquirente de imóvel hipotecado, guardem isso,
pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Olha aí. Então, aqui a gente tira uma ideia. E aqui eu preciso tomar cuidado com esse detalhe. Essa exceção aqui, ela não significa dizer que há casos em que o credor não vai dar a sua anuência. Não. A exceção refere-se à concordância expressa. Ó, expressa, certo? Isso é a exceção aqui. Opa, minha seta aqui ficou boa, hein? A exceção é a seguinte, regra, de novo, concordância expressa. Exceção, concordância tácita. Concordância tácita, que é quando a lei diz isso aqui na segunda parte. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Entender-se-á dado o assentimento. Certo? Só para que vocês entendam, o adquirente de imóvel hipotecado é mais ou menos aquela ideia. Imagina que eu chego de São Paulo aqui para Toledo, como foi a minha história aqui em 2016, fui para Toledo. Cheguei aqui, gostei de um imóvel, cheguei para o aparente proprietário e falei, eu queria comprar o teu imóvel, quanto é que tá? Tá vendendo? Né? Tá vendendo? Ele fala assim, olha, eu até negocio, só que ele está hipotecado. Né? Em que sentido? Eu comprei ele financiado do banco e foi dado em garantia, de ponto que se eu não cumprir com o pagamento do financiamento ali, do empréstimo bancário, o banco tem a hipoteca para garantir o cumprimento da obrigação. Eu falo, não tem problema. A gente faz uma cessão de débito, eu assumo o teu lugar, pago a sua parte, continuo pagando o banco. Certo? E assumo aí a responsabilidade pela hipoteca. Tudo bem, sem problema. É lógico que eu não vou deixar, né? Não vou assumir o imóvel e deixar aquele cara que não vai ser mais o proprietário do imóvel com a hipoteca para ele lá, né? Com a dívida para ele pagar. Porque se ele não paga, quem perde a casa sou eu, né? Então, claro que eu assumo o pagamento, né? E aí eu vou negociar direto com o banco, não é verdade? Agora, tem gente que às vezes não faz dessa forma, por isso essa previsão, ó. Notifica o banco, ó, banco, quem é seu devedor agora sou eu, certo? Estou lá prazo para ele, obviamente, responder a minha notificação. A regra é que tem que ser expresso. Agora, 30 dias é o prazo que eu dou para o banco para ele impugnar ou para ele dizer que não concorda. Se em 30 dias o banco não se manifesta, pera lá, tem prazo, tem assinatura do gerente que recebeu a notificação. Não se manifestou, qual que é o entendimento? Concordo com a cessão de débito efetuada. Sem problema nenhum. Tá? É o que diz o 303 aqui, segunda parte. Tá? Só que veja, em caso específico aqui do imóvel hipotecado. Então, a exceção, nesse caso, atinge somente o caso específico aqui do 303 do Código Civil. Certo? Guardem, então, essa regrinha de exceção, a regra de anuência expressa. Tá? Não é, cuidado, porque não é exceção no sentido de que o credor não precisa anuir, não precisa concordar, não é isso. É que a concordância pode ser presumida, pode ser tácita, tá? Que é a mesma coisa. Outro pressuposto, elemento objetivo, podem ser objeto de cessão todas as dívidas, vencidas e vincendas, ou no caso, né, com exceção, olha lá, exceção, das que possuem caráter personalíssimo. Personalíssimo. Ou seja, devem ser cumpridas pessoalmente pelo devedor. Alguém me dá um exemplo aí de dívida personalíssima? Dívida com caráter personalíssimo? Vamos ver?
Alimentos, muito bem, Ana, muito bem. Prestação alimentícia. O pai que paga alimentos para o filho pode ceder o seu débito para outra pessoa? Não, porque é personalíssimo. Ele tem a obrigação. Ele tem a obrigação. Aí tem gente que me pergunta sempre, eu acho que talvez me adianto a algum de vocês. Mas os avós não têm também que pagar? Caso o pai não pague, não são os avós que devem pagar? Pode acontecer, mas não é bem assim, né? Não é uma cessão que acontece nesse exemplo, né? É uma situação em que o pai é cobrado, só que demonstrando que o pai não tem condições, imagine lá que tem uma doença que impossibilita de trabalhar e aí não recebe pelo seu trabalho, vai ter de repente um benefício assistencial de um salário mínimo e o valor não é suficiente para a sua própria subsistência e ainda pagar alimentos para o filho. Nesse caso, o filho, que agora passa a ser neto, né, pode pedir para os avós. Mas veja, não é uma cessão, certo? É uma obrigação originária, que ele vai cobrar de outro tipo de devedor aí, no caso. Que aí vai passar a ser uma obrigação, uma dívida, no caso ali, de caráter personalíssimo com relação aos avós, tá? Então, cuidado, porque isso não é cessão. Sempre alguém fica com essa dúvida. Certo? Muito bem. E aí matamos os pressupostos, tá? Então já vimos aí, conceituamos, né? Vimos todas as características e os pressupostos, né? Características barra pressupostos, que é para a gente não ficar com dúvida aqui na cessão de débito. Aí a gente passa para as espécies de cessão de débito. E aqui, muitas vezes, é a parte que acaba gerando confusões, né? As dúvidas surgem quando a gente fala aqui em expromissão, ó, cessão de débito por expromissão, cessão de débito por delegação, que são os problemas. Aqui é tranquilo, né? Com relação à contraprestação, pode ser gratuita ou onerosa, não tem problema. Isso a gente até já conversou lá na sessão de crédito. Agora o problema está aqui. Quando a gente fala aqui ainda, além de chamar expromissão, eu posso ter a subdivisão aqui em expromissão liberatória ou expromissão cumulativa. E, no segundo momento aqui, a delegação que pode ser privativa ou liberatória, ou então a delegação que pode ser cumulativa ou simples. Olha aí que belezinha. Nomes novos, né, para a gente estudar, para a gente guardar. Né? Você deve chegar aí, ó, na frente. Eu não sei se você está no seu computador, aí na parede, você vai já pegar aquelas canetas especiais para uma escrita mais bem elaborada, e você vai transcrever na parede, obviamente, as espécies de cessão de débitos ou assunção de dívidas, né? Para você não esquecer, certo? E até interessante, até indico que você faça aquele organograma, né? Aquele mapa mental, né? Não sei qual formato você prefere para estudar, mas faz lá na parede, né? Com certeza ninguém vai achar ruim de você escrever na parede dessa forma, tá? Vamos começar então vendo ali a expromissão, tá? Expromissão. Primeiro vamos entender o que é, o que significa, né? Tem que entender o fundamento para depois as duas subespécies que a gente vai tratar. Então, primeira coisa, expromissão, acordo direto formulado entre credor e o terceiro que assumirá o polo passivo na relação obrigacional. Olha aí, é bem parecido com a cessão. Só que na cessão existe uma relação entre credor primitivo e o terceiro que é o cedente, o cessionário. Desculpe, credor primitivo que é o cedente e o terceiro que é o cessionário. Olha aí, relação do credor com o terceiro. Aqui a ideia é a mesma, só que o objeto é diferente. Lá o objeto é o crédito. Aqui o objeto é a dívida, é o débito, é o polo passivo, tá? Então, veja, expromissão, eu acho que eu até nem coloquei aqui no slide, mas expromissão é um sentido assim de excluir. Eu estou excluindo o devedor. Olha só, tanto que a gente fala lá do conceito como acordo entre credor e terceiro, do qual nem participou o devedor.
E olha lá o que eu coloco abaixo. O consentimento do devedor não tem influência na expromissão. É mais ou menos assim mesmo, excluindo o devedor da relação, né? Claro que se eu sou esse devedor, eu não vou achar ruim, né? Aquela minha obrigação moral de cumprir com a obrigação, não sei se ela vai existir, não. Né? Vou ficar até feliz se alguém fizer isso com alguma dívida minha, tá? Se alguém quiser se habilitar, não tem problema, não vou achar ruim, né? Vou ficar até feliz, tá? Então, de novo, acordo entre credor e terceiro, que assumirá o polo passivo na relação obrigacional sem consentimento do devedor. E esse sem, você pode até colocar assim, ó, independentemente do consentimento do devedor, tá? Pagamento com oposição do devedor. Vixe, a expromissão, para complicar já um pouquinho. Artigo 306, opa. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para iridir a ação. Então, veja, nós estamos falando aqui de desconhecimento, dentro da ideia de que é indispensável o consentimento, né? E mesmo quando há oposição, no sentido de que o devedor pode se opor. Ué, a tal obrigação moral de cumprir a obrigação, que a gente falou tanto, né? E eu acabei de falar, citar como exemplo, pode prevalecer, o devedor pode se opor, falar, não, eu sou o devedor e eu vou pagar. Né? E muitas vezes, essa tal obrigação moral não é bem assim, mas muitas vezes da relação entre o devedor e o terceiro. Né? Imagine lá que meu pai tem uma obrigação para cumprir, né? E eu, querendo ajudá-lo, eu falo assim, não, eu vou pagar no lugar dele. Então eu faço um acordo com o credor do meu pai e falo, não, eu vou pagar. Só que aí meu pai, ele fala assim, pera lá, mas pera lá, isso aí para mim é uma desonra. O meu filho ter que pagar a dívida no meu lugar? Não, isso não vai acontecer, e ele pode se opor. Nesse ponto a gente entende melhor essa ideia de oposição, né? Ele pode falar assim, não, eu vou pagar a obrigação, ela é minha, eu sou o devedor, por que você está assumindo o meu lugar aí? Né? Então aí tá, entendido isso, a gente volta lá para o artigo. O pagamento feito por terceiro, então eu fui lá e fiz o pagamento. Meu pai não sabia, ou então ele sabia, mas não queria que eu pagasse. Não obriga a reembolsar aquele que pagou. Então, eu já paguei, eu não vou ser reembolsado nesse valor. Desde que o devedor, olha lá, se o devedor tinha meios para elidir a ação. Então, pera lá. Ele podia ter impedido, mas não impediu. Né? Então, quer dizer, o pagamento é válido, porque ele não o fez quando deveria. Certo? Então, aí está o detalhe, né? Imagina lá que ele foi notificado, não foi pedido consentimento, obviamente, mas notificado, ele tinha na oportunidade ali que fazer a sua oposição e não o fez. Aí depois o pagamento não adianta mais exigir, né, a devolução para que ele cumpra a obrigação, certo? Muito bem. A assunção por expromissão, aqui eu já mudei o nome para a gente começar a lembrar, né? Cessão ou assunção de dívidas, né? A assunção por expromissão pode ser liberatória, pode ser cumulativa. Qual que é a diferença aqui? Qual que é a diferença? A expromissão liberatória tem eficácia de liberar o devedor de seu encargo, havendo a simples sucessão da dívida. Sucessão da dívida, isso aqui é interessante guardar. Então, liberar o devedor e sucessão da dívida. Essa é a ideia da expromissão liberatória. Né? Então, o terceiro assume o encargo e o devedor primitivo não tem nenhuma obrigação mais. Ele é liberado totalmente da obrigação. Já na expromissão cumulativa, o terceiro vincula-se ao cumprimento da obrigação solidariamente ao devedor primitivo.
sem que ocorra a sucessão. Então, aqui são conceitos que a gente já entende, né? Solidariamente significa que os dois ficarão igualmente responsáveis, né? Vamos imaginar que eu tentei substituir meu pai ali como devedor de uma obrigação, ele não concordando, eu vendo que ia gerar mais problema, eu falo o seguinte, então tá, eu só vou ficar como solidário, tá? Eu sou também devedor, mas o senhor também continua devendo, certo? Certo, aí ele concorda, né? Então há uma vinculação ao cumprimento da obrigação, os dois ficando responsáveis. Essa é a ideia da expromissão cumulativa, porque o devedor, nesse caso, ele não é 100% retirado, né? Mas dentro da ideia de solidariedade, nós já aprendemos que o credor, uma vez que eu, como terceiro ali, o credor pode vir e cobrar de mim, terceiro solidário, no caso, né? Obrigado solidariamente, co-obrigado, ele pode vir cobrar de mim a totalidade. E, de repente, pode ser que eu faça esse combinado com ele para que ele venha cobrar tudo de mim. Olha aí. Dentro de um exemplo aqui, não estou falando nenhuma questão legal, né? Mas ele pode vir, porque a lei permite, nesse caso sim, a solidariedade, cobrar tudo de um dos devedores. Aí, obviamente, eu tenho que cobrar do meu pai a parte cabível a ele, dentro da solidariedade, eu não cobro, né? Aí a briga dele vai ser comigo depois para me pagar, e eu não deixo ele fazer isso, certo? Então, são situações aí para a gente distinguir, né, quando tratamos de expromissão liberatória ou expromissão cumulativa.